Ok, agora introduzindo as aves. As aves são animais vertebrados, ou seja, possuem as vértebras, diferente de moluscos, anelídeos e outros. São bípedes, ou seja, possuem dois pés, um par de patas para locomoção, mas também possuem as asas para voar. São homeotérmicos, ou seja, não dependem da temperatura do ambiente e se preservam muito mais da temperatura. Possuem asas para voar, bico, com cada bico tendo uma especificidade para cada tipo de alimento, para cada tipo de ave. Ossos pneumáticos, que são ossos com cavidades porosas, para diminuir o peso da ave. Essa é uma adaptação que levou à evolução para deixar o seu voo possível, que será mais aprofundado no sistema esquelético. E tem simetria bilateral, ou seja, se dividido exatamente no meio, são exatamente simétricos. As aves também podem ser divididas em 4 grupos específicos com base no seu habitat. As aves silvícolas, aquelas que vivem nas florestas, como os passarinhos que a gente vê. As aves aquáticas, que vivem em lugares tipo rios e lagos. As aves marinhas, que vivem nos oceanos, mares, que a gente vê na praia, como as gaivotas. E as árvores limícolas, que ficam perto de corpos d'água alagados ou de baixa profundidade, como o Pantanal, o mangue. Um exemplo de ave que vive nesse lugar é a saracura. Sistema tegumentar. A pele dos pássaros, em comparação à dos répteis, é mais fina, menos queratinizada e possuem a glândula uropigiana, usada para lubrificar e impermeabilizar as penas com gordura. A maior parte da pele do animal agora não é composta por escamas, e sim pele comum, exceto pelas pernas, que ainda são escamosas. Anexados à pele agora se encontram penas, que cientistas teorizam ser uma adaptação das escamas, devido à estrutura altamente queratinizada de ambas. Sistema esquelético. Os ossos agora são porosos, com sacos aéreos no lugar dos poros, feitos para diminuir o peso do animal. Esses ossos também são chamados de pneumáticos. O externo das aves possui agora uma projeção chamada de quilha, que serve como ponto de fixação para os músculos do peito. Os ossos pneumáticos, assim como a quilha, são essenciais para o voo. Mas mesmo que algumas aves não voem, todas ainda têm ossos pneumáticos e uma quilha, mesmo que a segunda possa ser menos desenvolvida. Além disso, enquanto muitos répteis possuem dentes, as aves não os têm, resultando apenas em bicos sem dentes. Elas também possuem a mesma quantidade de membros que os répteis, sendo esses 4, e a estrutura óssea fundamental também dos répteis. Beleza, vamos falar sobre o sistema circulatório das aves e como ele é adaptado para sustentar um intenso gasto de energia durante o voo. Então vamos começar. Vamos falar sobre a parte mais importante, que é o coração. O coração das aves possui 4 câmeras, 2 átrios e 2 ventrículos. Com esse sistema, elas conseguem separar totalmente o sangue do oxigenado do desoxigenado, o que garante uma circulação extremamente eficiente. E isso é essencial. Por quê? Porque permite que o oxigênio e os nutrientes cheguem rapidamente aos músculos que estão trabalhando ativamente, enquanto elas estão voando lá. Outra coisa interessante e importante é que o coração das aves voadoras bate em uma frequência muito alta, o que gera um fluxo constante e intenso de sangue, atendendo à enorme demanda que o voo exige. Esse oxigênio é transportado pela hemoglobina, uma proteína presente nos glóbulos vermelhos, e que com isso ela se liga ao oxigênio nos pulmões e leva para os tecidos. Um detalhe interessante é que, ao contrário dos mamíferos, os glóbulos vermelhos das aves, assim como os répteis, são nucleados. Isso significa que elas mantêm o núcleo mesmo na fase madura. Outro ponto importante que eu também achei é o sistema porta-renal, que filtra o sangue dos rins antes de ele retornar à circulação. Esse sistema ajuda a eliminar resíduos metabólicos e ajuda a manter o equilíbrio dos glóbulos vermelhos, que é essencial para o funcionamento dos músculos para manter o metabolismo estável durante o voo. Essas adaptações, o coração eficiente, a hemoglobina para o transporte de oxigênio, as células nucleadas e o sistema porta-renal, tornam o sistema circulatório das aves altamente eficiente, otimizado, que com isso elas conseguem uma grande resistência para voar longas distâncias e superar diferentes situações e variedade de ambientes. Bom, agora eu vou falar sobre o sistema respiratório. Assim como nos répteis, nas aves acontece de forma pulmonar,
Ou seja, elas têm pulmões rígidos que ficam na parte torácica da ave. A traqueia, ela se divide em brônquios que se ramificam dentro do pulmão em pequenos tubos chamados de parabrônquios ou parabronquíolos. Eles são irrigados por capilares sanguíneos que fazem essa troca gasosa. Agora, algo das aves em específico. Na parte de baixo da traqueia, antes das ramificações, existe a siringe. Ela é uma bolsa com as cordas vocais responsáveis pelo canto e pelo grito dos pássaros. De alguns brônquios secundários saem algumas bolsas que são chamadas de sacos aéreos. E elas estão por todo o corpo da ave, penetrando inclusive em alguns ossos. E elas são extremamente importantes para as aves, já que a função é de ventilar ar para os pulmões tanto no processo de inspiração quanto no de expiração. E essa ajuda faz com que a ave tenha um fluxo constante de ar rico em oxigênio, sem contar que diminui o peso do animal, ajudando no voo. E o volume de gás nesses sacos aéreos pode ser de até 10 vezes maior do que nos pulmões. Outro fato dos sacos aéreos é que eles ajudam na refrigeração do corpo, já que quando elas estão voando, o volume de energia liberado é muito grande. Então a quantidade de calor que acaba sendo liberada também é grande. E esse excesso de calor é absorvido pelo ar frio que está dentro desses sacos aéreos, sendo eliminado através da traqueia. Bom, agora falando sobre o sistema digestório das aves, elas já não apresentam mais os dentes, que agora têm suas funções realizadas pelo bico, havendo uma variedade de adaptações, divididas entre as aves granívoras, que apresentam moela e papo altamente desenvolvidos para ajudar na trituração e digestão de sementes ou outros alimentos mais duros, e aves carnívoras, que apresentam moela e papo praticamente inexistentes, uma vez que o alimento capturado é mais mole e não necessita ser macerado. E agora, dando um destaque para a função de alguns órgãos mais específicos, podemos falar do papo, que serve para armazenar o alimento coletado, ocorrendo alguma fermentação e embebição dos alimentos com mucosidades, preparando-os para uma digestão gástrica posterior, e também permitindo a regurgitação desses alimentos previamente digeridos para os seus filhotes. Temos também o estômago, dividido entre proventrículo, que é responsável pela digestão química dos alimentos, também designado como estômago químico, e ventrículo, ou também conhecido como moela, um órgão triturador altamente muscular que é revestido por um epitélio que se prende no interior da lâmina própria, formando buracos alongados, cada um destes, portanto, portando glândulas gástricas tubulares terminais. As células destas últimas glândulas secretam um material equivalente à queratina, o que é meio curioso. E por último, temos a cloaca, câmara onde se abre o canal intestinal, o aparelho urinário e os oviductos das aves dos répteis. Uma saída comum para os aparelhos excretor e reprodutor, que estoca temporariamente resíduos da digestão. Oi pessoal, agora eu vou falar do sistema excretor dos répteis e das aves. As aves, elas possuem rins, uréteres, cloaca e glândulas urinárias. Os répteis, eles possuem rins, que filtram o sangue, assim como as aves, e os dois eles também excretam ácido úrico. Mas por que ácido úrico? Bom, para os répteis é melhor para conservar água por longos períodos, já que eles vivem em áreas secas, e para as aves é melhor para elas economizarem água, para manter o peso delas leve para facilitar na hora do voo. Passando para o bexiga urinário, só as tartarugas e alguns lagartos têm bexiga, só que a maioria dos répteis, assim como as aves, eles não possuem bexiga, já que eles eliminam as fezes pela cloaca, que é uma estrutura multifuncional. Os resíduos sólidos e líquidos eles se misturam e dessa maneira eles se tornam mais fáceis na hora da excreção. Em resumo, tanto os répteis quanto as aves eles compartilham um sistema excretor muito eficiente, adaptado para a conservação de água, como eu tinha dito, com excreção de ácido úrico e o uso da cloaca para eliminar os resíduos. Agora, indo para o sistema nervoso das aves, a gente pode perceber que ele é muito bem adaptado para dar equilíbrio e coordenação motora, principalmente para as asas delas, além de terem olhos muito bem desenvolvidos. A organização do sistema nervoso central é periférica que nem nos répteis, mas o que realmente, de fato, mudou dos répteis para as aves? Bom, pouca coisa. Os dois grupos eles possuem um córtex cerebral, 12 pares de nervos cranianos, cerebelo e lobos ópticos desenvolvidos.
mas as aves elas aprimoraram alguns desses aspectos, já que possuem um córtex e cerebelo mais evoluídos, e também lobos ópticos que atingem quase o maior desenvolvimento possível. Isso é essencial para elas poderem avistar alimento e presas de grandes alturas, ou no caso de aves aquáticas, elas poderem enxergar bem dentro e fora da água. Agora eu vou passar para o meu amigo Edu, que vai falar sobre a reprodução das aves. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a reprodução das aves. As aves são seres ovíparos, que botam ovos, dioicos, que possuem o sexo separado, e a maioria das aves possui dimorfismo sexual, ou seja, o macho e a fêmea são bem diferentes entre si. O macho geralmente tem penas bem chamativas e a fêmea é geralmente um pouco mais discreta. Eles também têm uma época certa de reprodução, que é geralmente quando o clima está mais ameno e há mais abundância de comida. Isso facilita a postura dos ovos, e é muitas vezes por isso que as aves acabam migrando, para procurar essas condições. Agora os aparelhos reprodutores. O masculino é constituído de 2 testículos, dos quais saem os canais deferentes que acabam na cloaca. O feminino possui o oviduto e o ovário. Esses dois, do lado direito da ave, acabam sendo atrofiados, que é uma adaptação para o voo, para deixar um pouco mais leve. E na época de reprodução, o ovário e o oviduto do lado esquerdo aumentam bastante de tamanho. O oviduto das fêmeas é dividido em infundíbulo, magno, istmo, útero, vagina e cloaca. No infundíbulo acontece a formação da gema e a fecundação da ave. No magno ocorre a formação da albumina, que é uma das vitaminas do ovo. No istmo tem a formação da membrana da casca do ovo, que não é a casca, mas é a membrana. No útero, aí sim é formada a casca, depositado proteínas, cutícula, pigmentos e carbonato de cálcio para formar a casca. Na vagina ocorre a passagem do ovo até a cloaca e posta uma camada de muco por cima do ovo. E por fim, na cloaca, o ovo é eliminado do corpo da ave. Bom, agora alguns aspectos evolutivos, mas comparando com os répteis. As aves botam ovos com a casca mais dura, que ajuda na proteção e logo no desenvolvimento dos embriões. Elas também fazem ninhos e tem uma incubação, que é o ato de chocar, que é quando a ave literalmente senta em cima do ovo para manter ele aquecido e ajudar no desenvolvimento dele. Agora a diferença dos órgãos entre o macho e fêmea, que o macho ele possui um par, assim como os répteis, mas a fêmea ela tem uma quantidade ímpar. Ela apenas possui o lado esquerdo do oviduto e do ovário, porque o direito foi atrofiado por uma adaptação para o voo. Agora, nas considerações finais, gostaria de falar um pouco sobre o voo e o canto das aves, onde o voo é uma adaptação evolutiva muito importante para as aves, o que possibilita a elas a habitar diversos ambientes e realizar migrações, buscar novas fontes de alimento e também possibilita elas fugirem de predadores, além de aumentar seu campo visual. Muitas aves possuem a capacidade de voar, já outras podem fazer apenas voos curtos, como a galinha, e algumas aves, como os pinguins, sofreram modificações em suas asas, o que as torna aptas apenas para a natação. Além disso, vale ressaltar que cada espécie de ave possui asas especializadas conforme suas necessidades. Já o canto é gerado por um órgão fonador, que é a faringe. O canto pode servir como elemento de comunicação, envolvendo a atração sexual, advertência, demarcação de território, dentre outros. E é isso. Muito obrigado pela sua atenção e que todos tenham uma ótima tarde.